ainda mais nesse vídeo. Aqui quem tá falando é a Carol, pra quem tava perguntando do rumo 100k, que era do canal, né, antes dessa reforma e tal. Então eu vou começar uma nova série aqui no canal pra vocês que estão iniciando, que tem pouco dinheiro pra investir. O projeto 100k continua, sempre vai continuar, 100k, 1 milhão, enfim. Só que agora eu vou começar desde a base mesmo, desde lá do primeiro depósito, pra quem realmente não tem R$1.000 pra começar a investir. Então eu vou começar gerenciando R$40 e até o fim do ano a gente vai ver quanto que esses R$40 se transformam. Eu vou postar uma vez, né, na semana, sempre no sábado. Eu vou postar as minhas operações da semana, sempre o meu gerenciamento bonitinho pra vocês, tá? O gerenciamento vai mudando, porque quanto menos dinheiro a gente usa um tipo de gerenciamento, e quanto mais dinheiro a gente vai tendo, a gente vai adaptando isso para que o risco seja cada vez menor, pra gente sempre atingir os nossos objetivos, certo? Então eu espero que vocês acompanhem essa série. Eu vou começar gerenciando R$40. Essa primeira semana então foi muito positiva pra mim, eu vou mostrar aqui agora, e eu vou mostrando pra vocês aí no decorrer da semana, no decorrer do mês, o crescimento gradual dessa banca. Não adianta eu chegar aqui já com R$100.000 pra vocês, porque não é a realidade da maioria das pessoas que acompanham o meu canal. Então por isso eu quis fazer isso desde a base. Claro que a gente sempre vai tentar buscar esses valores expressivos, então por isso a gente vai ter de agora, de julho, até o final do ano, pra ver quanto que a gente consegue, né, finalizar lá o ano com esse valor. E que se vocês que têm pouco dinheiro começarem a aplicar tudo que eu vou mostrar nos vídeos a partir de hoje, com certeza vocês já vão ter um resultado bem legal também no final do ano, mas tem que ser tudo bem seguido, bem direitinho, porque senão não vai adiantar. Espero que vocês gostem, deixem um like no vídeo, comentem aqui no canal com quanto que vocês estão operando agora, se vocês precisam de alguma dica de gerenciamento mais específica, como que faz para adaptar. Mas a ideia é que todo mundo possa começar com pouco dinheiro e ir crescendo, crescendo, crescendo as escadinhas, né, até chegar no valor que vocês quiserem. Eu pretendo ficar milionária até o final do ano que vem. Essa meta eu aumentei um pouquinho, porque também não adianta a gente querer fazer muita coisa em pouco tempo, principalmente no mercado, porque ele acaba nos dando uma rasteira. Não importa quão experiente a gente seja, a gente ainda é ser humano e ainda comete alguns probleminhas psicológicos de acordo com a nossa ganância, com esse tipo de coisa aí, querer enriquecer rápido. Então o objetivo é ficar milionária sim, mas antes dos 25. Aqui na descrição do vídeo também tem um link do meu treinamento completo, que tem todas as técnicas que eu utilizo, passo a passo, escadinha mesmo, te pegando pela mão, tem suporte, tem grupo de estudo. Então deem uma olhada se vocês não sabem de nada, ou se não conseguem de jeito nenhum ter a consistência, pode entrar aqui, que eu tenho certeza que é um conteúdo que vai te trazer muito resultado positivo. Tô sempre aqui à disposição para ajudar vocês. Então vamos lá pro vídeo, vou mostrar as minhas entradas da semana, espero que vocês gostem e até daqui a pouco. Então, como vocês podem perceber, minha conta estava zerada. Aí eu fiz o meu primeiro depósito aqui pela Neteller, né? Vou fazer um outro vídeo explicando como que funciona a Neteller. E fiz esses R$40 aqui, para vocês verem que realmente é da minha conta, não tem nenhum segredinho obscuro, não é fake, não é nada, tá? Depois até, inclusive, quando eu for sacar, eu vou mostrar para vocês caindo direto lá na minha Neteller também, certo? Então essa foi minha primeira entrada, com 10% da minha conta aí. Eu entrei nesse fundinho, não acreditei que o preço fosse romper, porque ele estava bem consolidado, certo? E já estava fechando a vela de 1 hora também, e acreditei que ele fosse se manter, mas ele acabou rompendo. Então o meu gerenciamento nessa primeira semana foi entrar, né, com 10%, e se eu perdesse, fazer o martingueio, certo? Até porque o valor era pequeno, e aí tudo bem arriscar um pouquinho a mais no início. Mas nem precisei, acabei fechando todos os dias no positivo, que vocês vão ver daqui a pouco. Então eu tomei loss e mudei para os 30 segundos, e quando o preço deu esse pico aí, nos 30 segundos mesmo, eu fiz uma entrada, né, para os próximos 40 segundos, que o preço ia só fazer esse pullback e ia cair. Então eu entrei com R$8, né, seria o meu martingueio dos 10%, e aí tive a vitória e consegui recuperar o prejuízo da primeira entrada e ainda ter R$2 de lucro. Então, minha última entrada aqui da segunda-feira, dia 1º de julho, eu entrei nesse suporte, né? O preço estava numa tendência forte de queda, mas ele ficou consolidado ali naquela região que era, se eu não me engano, eu marquei no H1 também. E aí eu esperava, inclusive, que ele fosse buscar, né, o pullback mais para cima ali na 50 de Fibonacci.
Então eu acreditava que ele fosse subir e foi o que ele fez e aí eu consegui bater minha meta. Minha meta, né, nessa semana era de 23% e eu estava buscando fazer isso com Soros também, que foi essa minha entrada. Então, meu primeiro dia foi um placar de 3-1. Minha primeira entrada, então, no dia 2 de julho, né, foi nessa resistência aí que coincidia com a 61 de Fibonacci. Eu entrei, só que ela começou a romper, e quando ela tocou lá na 50, eu fiz a minha segunda entrada usando o martingale. Então, eu acabei ganhando uma e perdendo a outra, então eu ainda continuei no lucro. Minha terceira entrada do dia, então, foi fazendo um sorinhos parcial aqui, nesse pullback de baixo, o preço estava com bastante força. E aí ele estava ali bem naquela região, faltava pouco tempo para terminar a vela, e eu fiz a entrada bem onde eu tinha marcado. Então, se eu não me engano, ele nem chegou a tentar romper, mas ele estava com pouca volatilidade ali naquela hora que eu estava operando, mas me deu o lucro igual. Minha última entrada do dia aí foi nesse pullback de baixa também, o preço estava com bastante força de alta aí, mas é porque eu acreditei que ele fosse só fazer o pullback naquela região, que ele fosse retrair ali naquela resistência. E eu estava certa, só que daí quase no final da operação a Binomo deu um probleminha, acho que ele estava arrumando alguma coisa, e eu fiquei sem saber o que tinha acontecido, mas depois foi vitória e eu consegui bater a minha meta novamente. Vamos então para o dia 3 de julho. Esse dia foi um pouco mais longo porque eu fiz operações tanto de madrugada, como vocês podem ver ali no reloginho era 00:44, e depois eu fiz no outro dia de tarde. E aí de madrugada agora eu tive esse primeiro loss, eu entrei nessa resistência aí, que na verdade nem chegava a ser uma resistência, mas eu acreditei que ele fosse ainda continuar, porque ele estava sem força, né, para romper, mas ele estava numa consolidação para o lado oposto ao que eu previ. Então eu tive esse loss aí, nessa primeira entrada. E aí depois, na mesma região, aproveitei, até vocês viram que eu era para eu ter clicado ali quando ele tocou na minha linha, mas acabei clicando um pouco depois, e foi no 1 minuto, porque o preço ele estava com pouca volatilidade nos 5 minutos, eu não estava curtindo muito o gráfico. Então, como era de madrugada, eu ia fazer mais uma entrada, né, fiz aí com R$17, se eu perdesse eu ia voltar para os meus 40, mas ainda ia estar dentro do meu gerenciamento. E eu acabei tendo uma vitória, então eu fiquei com 1-1 na madruga do dia 3. Bom, aí depois do 1-1 eu fui dormir, acordei no outro dia, aí era 11 e pouca quando eu fui operar, né? O mercado ali da cripto estava bem consolidado, mas eu entrei nessa resistência que virou um suporte para cima. Só que acabei perdendo, né? Esse valor eu entrei até com um pouco menos do que os 10%, porque faltava pouquinho para eu bater a minha meta. Só que daí não rolou, né? O preço rompeu e eu já entrei na próxima vela fazendo o martingale. Por quê? Porque o preço ele rompeu para baixo ali com bastante força, né? Eu identifiquei que ele estava com bastante força e aí eu esperei o preço voltar um pouquinho e na vela de 5 minutos mesmo e entrei para o final dela. E aí acabei com um martingale, né? Na verdade nem chegou a ser martingale, eu entrei com R$7. A primeira eu perdi de 4 e a segunda eu entrei com 7 e consegui recuperar. Então até agora meu placar do dia estava 2-2, né? Mas eu ainda estava com lucro e faltava mais uma entrada para eu poder bater minha meta de R$80. E aí essa entrada foi muito interessante, tá? Porque eu entrei nela mais ou menos por uma estratégia das cores para finalizar nos 5 minutos. Só que por que eu entrei? Ela estava com bastante força, ela quase chegou lá na resistência. E aí quando ela caiu tudo de novo, eu entrei para cima. Por quê? Tem um padrão de força de vela que quando ele tenta assim, e ele tá numa força de alta, como vocês podem ver, as velas anteriores estavam com bastante força, né? Elas estavam bem verdes, com bastante corpo. Eu esperei ela voltar quase a ficar vermelha e fiz a entrada para cima porque eu acreditava que ela não ia fazer um pin bar, que é aquele que deixa um rabão em cima e acaba fechando vermelho. Acreditava que ela ia fechar pelo menos com um corpo do tamanho da anterior e foi o que aconteceu. Então eu tive aí minha última vitória nessa entrada que não é muito comum, que precisa ter um pouco mais de experiência para conseguir identificá-la no gráfico, mas o que importa é o lucro e aí eu tive o meu terceiro dia aí de meta batida. O dia 4 então foi muito tranquilo, eu entrei com a minha primeira entrada 10% aí nessa resistência, o preço chegou a fazer um pico, por isso que eu peguei até um pouco acima da minha taxa,
mas ele respeitou e me deu a vitória aí. Então, porque ele estava bastante consolidado, né, a cripto, e eu marquei essas duas zonas, digamos assim, de resistência, ele tocou na primeira, eu até deixei passar um pouquinho, né, ele deu um picozinho aí eu consegui, um picozinho é ótimo, e aí eu consegui fazer a entrada, e ele bem onde eu entrei ali, ele caiu e, né, corrigiu para onde eu queria que ele fosse. E aí depois minha segunda entrada foi nesse fundo de H1, tá, no EURUSD, que estava em OTC inclusive, porque era 4 de julho, na independência dos Estados Unidos, todos os mercados aí estavam em OTC, porque o dólar tem uma força muito impactante no mercado financeiro, como todo mundo já sabe. E aí eu peguei essa entrada aí no H1, mesmo sendo, ó, até mostro para vocês, mesmo sendo OTC, né, funciona normal o price action. Tem algumas diferenças, né, como por exemplo essas velas gigantes aí que vocês viram no gráfico, mas aí ele respeitou bastante, subiu bem aí depois que na minha taxa e me deu a minha segunda vitória do dia, então eu fechei 2-0 porque eu fiz Soros, então rapidinho já bati a minha meta. Dia 5 também foi mamão com açúcar, sexta-feira, tá? Fiz 2 entradas usando Soros, as duas foram vitoriosas. Essa primeira aí no SDCAD foi nesse fundo, se eu não me engano a outra também foi no SDCAD, mas foi nesse fundinho ali anterior, né? Bem próximo, inclusive. Na real, próximo não, mas foi de manhã bem cedo, né? E aí eu fiz essa entrada, eu entrei e ele deu uma retraidinha e me deu a primeira vitória. Não era o mesmo par, era o Euro JPY. Eu fiz essa entrada na Fibonacci aí, na 61, né? Tracei de baixo para cima, porque ele estava nessa perninha de alta, mesmo que o mercado estava meio consolidado. E aí eu fiz essa entrada para cima. Coincidia também com uma região ali de pullback, então eu fiz a entrada para cima, né? Com a minha segunda mão de Soros. E tive um resultado muito bom, eu fechei o dia novamente com muita tranquilidade, batendo a minha meta bem rápido mesmo. E hoje, sábado, dia 6, para finalizar a semana com chave de ouro, eu fiz essa primeira entrada nesse suporte aí no M15, porque a expiração era para meio-dia e meia, tá? E aí eu fiz essa entrada, o preço, ele até tinha mostrado bastante força de queda, mas acreditei que ele fosse respeitar esse suporte, porque ele estava bem lateralizado ainda. E foi o que ele fez, ele respeitou bastante, né? Ele até subiu bastante, mas aí na finaleira, aí no último minuto, ele caiu e me deu o loss. Depois disso foi só sucesso, eu fiz 3 níveis de soro com sucesso, tá? Então é por isso, de soros, desculpa, não de soro, soro é aquele pra quem tá doente. E o importante de manter a calma é isso, não dá pra se apavorar quando perde, aí tem que procurar as entradas direitinho. Na mesma região que eu tomei loss, eu esperei o preço ir lá fazer o pullback, né? Já que ele tava com força, eu queria descer, não sei o que, blá blá blá. Fiz essa entrada, minha primeira entrada aí com 11, nem chegou a ser um martingale, porque o meu stop do dia era R$100. Então eu queria fechar a semana com lucro, ou então com R$100, que já seria um lucro absurdo. E aí essa primeira mão de Soros aí foi com R$11. Tive um resultado positivo, porque o preço respeitou a região de pullback. Meu segundo nível de Soros foi um infarto. O preço no EURUSD, né, OTC, estava nessa consolidação. E eu tracei essa Fibonacci desde ali do último movimento de baixa até o último de alta, né, o último fundo e o último topo. E ele estava bem ali em cima da 61. E também coincidia com o mini pullbackzinho daquela vela anterior de queda. Então eu entrei, o preço não respeitou nada, né? Ele me rompeu e eu pensei, pronto, vou finalizar o dia com loss. Mas nos últimos segundos ele deu a louca na Chapeuzinho e caiu tudo e me deu uma vitória. Então finalizei meu segundo nível de Soros com sucesso. Por fim, minha última entrada foi também no EURUSD, né? O preço ele respeitou ali aquela região que eu tinha traçado e eu estava esperando ele vir buscar a 50. Então, quando ele veio na 50, eu fiz a minha última entrada com 37, então eu fecharia ou com 168, né? Ou então com 100. E aí, rufem os tambores, bati a meta, tranquilo aí, mais um dia muito bom, a semana foi muito positiva. E agora eu vou mostrar pra vocês o histórico, né? Porque senão as pessoas ficam falando que é manipulado, não sei o quê. Vou mostrar minha planilha, que inclusive eu vou deixar o link pra vocês